Deus abençoe a todos. Eu sou o Padre Marcos dos Santos. Eu convido desde já você se inscrever no nosso canal e também a divulgar, sempre fazendo essa meditação sobre a liturgia do domingo de hoje, no 26º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então o Evangelho de hoje, que a liturgia nos propõe, que a Igreja nos propõe, está em Mateus, no capítulo 21, no versículo 28 a 32. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos, ou seja, os publicanos, e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele, vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus, ele conta esta parábola para aqueles homens. Evidentemente que quando Jesus conta algo, conta uma história, Jesus está não só falando há 2000 anos atrás para os seus contemporâneos, mas para cada um de nós também, porque a palavra de Jesus é eterna. E nosso Senhor vem dizer que um pai tinha 2 filhos. Evidentemente que este pai aqui simboliza a Deus. E como que dividido em 2 categorias de pessoas simbolizadas nestes 2 filhos. Ele disse: vem trabalhar na minha vinha. A vinha que significa a igreja. A vinha significa o serviço a Deus. Vem trabalhar para mim, vem me servir. E o primeiro disse: pai, olha, né, eu não vou, eu não quero trabalhar. Mas logo em seguida ele foi. Caindo em si, se arrependeu, viu que falou uma coisa que não cabia dizer a seu pai e foi. E outro que disse: não, pai, eu vou, de fato eu vou. Chegou na hora, não foi. E aí Jesus vem dizer para eles: então, qual cumpriu a vontade do pai? O primeiro cumpriu a vontade do pai, sem dúvida alguma, porque ele disse que não ia, mas depois ele foi. Então, Jesus vem dizer assim para eles: então, as prostitutas e os publicanos, as prostitutas e os cobradores de impostos vos procederão. Ou seja, eles vão adiante, eles vão na frente de vós, porque eles, escutando a pregação de João Batista, eles se converteram. Queridos irmãos e irmãs, aqui está como que a suma da pregação de Jesus. Jesus nos chama a conversão. Jesus nos chama a metanoia. A palavra do grego, meta, significa caminho. Noia, nous, mente. Ou seja, não só a minha atitude de mudança, aquilo que os judeus chamam de techuvá, não só a minha mudança de atitudes, ou seja, aquilo que eu fazia, eu vou deixar de fazer. Os pecados que eu cometia, eu vou deixar de cometer. Mas também a minha mentalidade, ou seja, eu vou mudar minha forma de pensar, minha forma de ver o mundo, de encarar o mundo. E quando Jesus fala para aqueles homens, para aqueles sacerdotes, para aqueles anciãos, ou seja, os homens mais velhos do povo, para aqueles fariseus, ou seja, os religiosos, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não vão entrar nos céus porque vocês são soberbos. Nestas 3 categorias de pessoas que Jesus está contando para nós esta parábola, como que está sintetizado de uma certa forma a nossa relação com Deus e aquilo que vem a ser os nossos pecados. Primeiro Jesus fala assim dos publicanos, dos cobradores de impostos, e Jesus fala das prostitutas. Os cobradores de impostos, ou também chamados de publicanos, eram aqueles judeus que eles, em nome do Império Romano, arrecadavam impostos para o império dos seus compatriotas. Então eram homens totalmente desprezados, seja pelos judeus, seja também pelos romanos, porque
Veja bem, né? Afinal de contas, eles também não respeitavam aqueles homens que acabavam se vendendo para eles. E nessa venda, vejam bem, de cobrar os impostos em nome de Roma, os cobradores tiravam a mais. Então sempre era uma cobrança superior. E aí ele tirava dessa diferença para si. Ou seja, era um homem ganancioso, eram homens cobiçosos e eram homens tidos por ladrões, avarentos. O que vem a ser o avarento? O dinheiro é sempre um meio. Você ajunta dinheiro para você comprar uma casa, você ajunta dinheiro para você comprar um carro. Ou seja, o dinheiro não é um fim, não deve ser um fim em si mesmo, mas ele é um meio para atingirmos um objetivo. Todavia, o avarento é aquele que ama o dinheiro a tal ponto que o dinheiro morre em si mesmo. Mais ou menos é que nem o pessoal conta antigamente, quando se trocava tantas vezes de moeda no Brasil, aquelas senhorinhas do interior que guardavam dinheiro debaixo do colchão e depois, quando elas morriam, iam ver e viam que aquele dinheiro não valia mais nada, porque a inflação comeu, porque trocou de moeda, e assim vai. O avarento, o cobiçoso, é aquele que idolatra o dinheiro. Depois nós temos a figura da prostituta. E a prostituta aqui, queridos irmãos, não é apenas aquela mulher, a figura da mulher que vende seu corpo em troca de dinheiro, né? Em troca de prazer, mas é a figura dos pecados do sexo, dos pecados carnais, porque tudo que Deus colocou existe uma finalidade que muitas vezes é atrelado ao prazer, mas que infelizmente devido ao pecado original, isso acaba sendo distorcido, como por exemplo, né, o ato de comer. Nós comemos para sobrevivermos. É algo que é instintivo no homem, o seu instinto de sobrevivência. E Deus atrelou o prazer à comida. Agora, quando eu como só por comer, só pelo prazer da comida, eu caio no pecado da gula. E Deus atrelou também a procriação, um prazer intrínseco muito grande, que é o prazer sexual, que todavia pode nos escravizar quando nós desvinculamos o sexo da procriação, quando desvinculamos o sexo do matrimônio, o sexo da família. E aí acarreta-se toda uma gama de consequências negativas que a gente sabe, todos os pecados em torno da sexualidade englobados no sexto mandamento, seja a fornicação, o pecado sexual antes do casamento, seja a traição ou o adultério, seja a masturbação, seja a pornografia, seja a prostituição, seja os atos sexuais homossexuais também, que são contrários à natureza. Enfim, nós contemplamos nessa figura da prostituta os pecados sexuais. Só que Jesus está dizendo que mesmo assim, essas pessoas tidas aqui como arquétipos, os publicanos e as prostitutas irão à frente, porque escutando, ou seja, uma vez escutando a pregação da palavra de Deus, aqui na figura de João e depois posteriormente na figura de Jesus, se arrependeram. Então aqui está a súmula de tudo, a humildade. Contraposição, Jesus condena a soberba e o orgulho dos fariseus. Queridos irmãos e irmãs, há pecados que são tidos como pecados espirituais e pecados carnais. Pecados carnais, aqueles pecados que cometemos, principalmente com o nosso corpo, e que advém um certo prazer quando nós cometemos, mesmo que seja um prazer ilícito que fere a inteligência. Exemplo, como comer, né, os pecados estomacais, né, a comida, a gula, como a preguiça também, né? Nós devemos descansar o necessário, mas quando eu, né, excedo no meu descanso, a preguiça a ponto de não querer trabalhar, a ponto de deixar de fazer cumprir as minhas obrigações, inclusive a preguiça espiritual também. Então, a preguiça, a gula, o sexo, a bebedeira, pecados que cometemos com o nosso corpo. Pecados que são fáceis, entre aspas, de se arrepender, porque alguém que cai numa bebedeira, alguém que de repente sai de uma comilança, alguém, por exemplo, que sai de uma orgia, que cometeu um pecado sexual, depois quando cai em si, geralmente essa pessoa vê a besteira que ela fez, seja o drogado, seja o beberrão, o alcoólatra, o drogado, seja o adúltero, não sei. Geralmente a pessoa cai, ela toma consciência. Depois que passa a sensação boa, passa-se o prazer, vem como que a depressão, como que a gangorra, né? Como que aquela gangorra, como
aquele trem que sobe e desce que se tinha nos parques de diversões, a montanha-russa. Mas os pecados espirituais que cometemos somente com a alma, com a inteligência, tem um grau de malícia maior, porque não há como que um prazer atrelado. O orgulho, a inveja, a ira, pecamos com a alma, a inveja, né, que também pecamos com a alma, e afinal de contas, claro, principalmente o orgulho. O principal, queridos irmãos, o pecado de todos os pior é a soberba, o orgulho. O orgulho, a soberba, é o amor desordenado que nós podemos ter por nós mesmos. Toda criatura se ama, mas o soberbo, o orgulhoso, a mulher orgulhosa, o homem orgulhoso, ele se ama tanto, tanto, tanto que não ama nem a Deus, muito menos ama o próximo. E aí ele fecha o coração. Tem muitas pessoas que dizem, né, devemos nos amar muito. Eu penso o contrário. Devemos amar mais Deus. Deus, amarmos em primeiro lugar, em Deus todas as pessoas. A pessoa que se ama muito, ela comete idolatria. E o orgulho é isso. É o amor desordenado por si mesmo. E qual é a malícia do orgulho? É que o orgulhoso, ele não reconhece seu erro. O orgulhoso não pede perdão das suas faltas. O orgulhoso tem uma extrema dificuldade com o sacramento da confissão. O católico orgulhoso, ele não consegue se confessar aos pés do ouvido do padre. Porque ele não consegue ter fé. De ver na figura daquele homem, do sacerdote ordenado, a figura do próprio Jesus Cristo. O orgulhoso, ele não consegue se arrepender, ele não pede perdão. O orgulhoso, ele não dá perdão, porque muitas das vezes as nossas faltas de perdão, os nossos ressentimentos e mágoas são frutos do nosso orgulho ferido. E devemos, queridos irmãos, então, ao contrapartida, pedir o dom da humildade. Ou seja, como diz a leitura aqui na segunda leitura, tendes entre vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, existindo em condição divina, ou seja, sendo Deus, não se fez igual a Deus, uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. A nossa religião é a religião da humildade. Nosso Deus é o Deus da humildade. Deus, Filho, sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, por amor aos homens, esvaziou-se, a kenosis, e se humilhou. Humildade significa a capacidade de se humilhar. E se fez homem no ventre da Virgem Maria. Quando nós recebemos a Eucaristia, Deus em forma de pão, a maior humilhação que Jesus. Quando Jesus baixa pelas mãos do sacerdote, um homem tão pecador quanto vocês que estão me escutando, a humildade de Jesus. Então, devemos pedir a humildade. O que atraiu os olhares de Deus para Nossa Senhora foi a virtude da humildade. O orgulho, pelo contrário, o orgulho contamina tudo. O egoísmo, o orgulho, a soberba transformou anjos e demônios, porque o pecado dos anjos foi este, justamente. Não serviam, não serviremos, não queremos obedecer, não queremos servir. Aqui eu fecho comparação, é uma comparação para podermos entender o que significa a humildade. São Francisco de Assis, um grande santo italiano, século XIII, ele tem um cântico das criaturas, e em dado momento, claro, ele vai louvando a Deus a partir das criaturas, porque as criaturas refletem a majestade e os atributos de Deus. Quando chega na água, ele diz assim, a água é humilde, ela é útil e ela é casta. Casta, útil e humilde. É casta porque a água simboliza a pureza. A gente lava as coisas com água. Ela é útil porque sem ela nenhum de nós vivemos, mas ele chama a água de humilde. Por que humilde? E aqui há uma analogia, uma comparação. Quando nós olhamos para um rio, ele sempre nasce no ponto mais alto, geralmente no cimo de uma montanha. E ele vai descendo, o rio vai descendo, 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 e à medida que ele desce, ele vai se avolumando, ele vai engrossando, e por fim ele desemboca no mar. Ele começa em cima, termina embaixo, começa pequeno, termina em grande. E ele vai desembocando no mar, que simboliza o infinito, que simboliza a grandeza, que simboliza Deus. Ou seja, aqueles que são humildes, aqueles que sabem se humilhar, encontrarão o mar, encontrarão a grandeza, encontrarão a Deus. Que o Deus Todo-Poderoso e Eterno vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.